Graça e paz, querido. Amém, meu amado? Amém ou não amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus. É impossível, meu amado, não sentir a presença de Deus, né, do Espírito Santo de Deus, num ambiente tão lindo como esse, que falamos acerca do evangelismo, que falamos acerca de aprendermos, né, as estratégias vindo do céu. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa manhã tão linda. Por quê? Porque eu tenho como referencial, a minha esposa está ali, se perguntar hoje para mim, ou quem anda comigo, sobre o pastor referencial na minha vida, você vai ouvir o apóstolo Ezequiel Teixeira. Então fico muito feliz de estar aqui no projeto Vida Nova. Eu conheço, né, quase todos os pastores por acompanho o pastor Ezequiel Teixeira desde o tempo do CDzinho ali, laranja, né? Tem uma mensagem que está no meu coração até hoje, que fala, vai carregar queijinho. Eu era ali um adolescente, falou, você tem que carregar muito queijinho. Eu carreguei muito queijinho, ainda tenho carregando muito queijinho, e Deus me abençoou muito. E o outro é o pastor Luciano Subirá. Estou feliz de ver aqui o pastor Sabino, né? Pastor Ricardinho, que está lá atrás, pastor Armando, que eu falei na entrada, pastor Rafael. Então, querido pastor Danilo, quero mandar um abraço para ele, pastor Danilo, pastor Cristiano. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, nessa manhã tão linda, para falar acerca de algo que está no meu coração, que é acerca do evangelismo, meu amado. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5. Deixei meu celular em casa, aí eu cheguei e falei assim, agora. Aí lembrei que tem o irmão da plaquinha ali, né, marcando juntinho. Peguei o relógio da minha esposa, está aqui. O tema, meu amado, que eu vou falar é o evangelismo através da arte. Juízes capítulo 5, versículo de número 16 e versículo de número 17. Juízes capítulo 5, 16, 17. Diz assim, olha, por que ficaste tu entre os currais para ouvir os balidos do rebanho? Nas divisões de Rubens tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Ásia se assentou nos portos do mar, e ficou nas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Amém, querido? Somente aqui, para darmos introdução a essa palestra. Esse texto é um texto muito lindo, que fala acerca do qual estava Israel passando um momento difícil. Estava 20 anos, querido, ali sobre a escravidão. E diz a Bíblia que uma mulher então se levanta, chamada Débora. Essa mulher, querido, quando se levanta, chamada Débora, uma coisa que veio na minha mente foi, Senhor, por que não levantou um homem naquela época? Aí tem um texto onde que ela convoca um homem chamado Baraque. E quando Baraque ele vem até Débora, ele fala assim, olha Débora, eu só vou se você estiver comigo. A gente vê então que o homem mais corajoso ali, ele então é o homem mais covarde, ou seja, então Deus levanta uma mulher. Então, que uma coisa que eu entendo é que o evangelismo é assim, evangelismo, meu amado, não importa, querido, quem seja homem, mulher, criança ou não, mas existe uma voz aqui convocando, amém ou não amém, querido? Existe uma voz do Espírito Santo ainda, a mesma voz daquele tempo, é a mesma voz que ecoa. E diz a Bíblia que quando Deus dá a vitória para Débora, o que acontece? Débora então, meu amado, ela lava a roupa suja. Débora então, no versículo 16, ela começa a falar das tribos de Israel, porque houve uma convocação, houve um chamado, mas nesse chamado, alguns foram e outros fizeram o quê? Recuaram. E ela fala, aonde está Rubens? E ela fala, Rubens está preocupado com as suas adivinhações, com os seus pensamentos. Ou seja, ela diz que quando chamou a Rubens para a batalha, o texto nos informa que Rubens, meu amado, estava preocupado, sabe por quê? Com reunião, estava preocupado com ata. Tem momentos, querido, que Deus nos chama e não é necessário que nós largamos tudo e vamos até o chamado de Deus. Diz a Bíblia então que ela vai e fala de outro homem chamado Dan. Ela fala, Dan, porque se deteve nos seus navios, nos seus comércios. Dan, querido, foi, meu amado, então, um homem que ao invés de atender aquela tribo a chamado de Débora, então fica no meio dos seus comércios. Então ela fala de outro chamado Ásia, fala, Ásia, porque vocês então ficou na praia. Ásia, querido,
ao invés de ir ao chamado, ficou no meio da praia, ficou ali de frente para o mar, ficou de férias. E ela fala assim, olha, Zebulão e Naftali não, Zebulão e Naftali expôs a vida à morte. Querido, evangelismo é isso, evangelismo tem que entender que Jesus morreu por mim para me dar vida, amém ou não amém, querido? Mas olha, eu já morri, eu estou morto para Ele. Então, meu amado, a minha vontade é a vontade dEle, amém? O meu querer é o querer dEle. E diz a Bíblia então que Ele fala, Zebulão e Naftali expôs a vida à morte. Então hoje eu vou falar sobre isso. Deus quer levantar aqui guerreiros do Senhor. Deus quer tirar, meu amado, daqueles que ficam presos nos seus pensamentos, nas suas reuniões, na sua ata, e levar vocês para nações, amém ou não amém, querido? Deus quer tirar, meu amado, daqueles que são dão, ou seja, fica preocupado com o comércio de agradar A ou B, mas não, meu amado, Deus quer tirar você desse comércio, e quer trazer você para a batalha que é ganhar vida para o Senhor, ganhar alma para o Senhor. Outro, meu amado, foi Asa ficou na praia, de férias. Tem muita gente que Deus está chamando, que o Espírito Santo de Deus está chamando, e está preocupado, meu amado, com muitas coisas. Ah, pastor, eu não posso ir. Pastor Sabino, eu não posso ir. Perdigão, eu não posso ir, eu estou muito ocupado. Mas você está aqui hoje, sabe por quê, meu amado? Porque Deus te chamou para a guerra, amém ou não amém, querido? Deus te chamou por uma grande comissão, querido, e nós vamos aprender sobre isso. Então eu estava olhando sobre esse texto, no qual Rafael me convidou ao evangelismo através da arte. E a primeira coisa que eu quero que entender, meu amado, é sobre evangelismo. Pode colocar evangelismo. É ao vivo, é assim mesmo. Pode passar, Alexandre. Deu tilt, né? Volta um pouquinho, volta. Tá bom, deixa aí, Alexandre. Esse texto de Efésios 2, versículo 10 diz assim, olha, pois somos feitura, ou seja, obra de arte dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, querido, olha para o irmão que está ao seu lado aí, esse irmão tão lindo aí, olha para ele aí. Sabe, ele é a maior obra de arte que Cristo fez, meu amado, que Deus fez. Pastor, essa obra de arte é meio diferente, pastor. Essa obra de arte, sabe, ele é meio estranho. Não, querido, você é o melhor de Deus. Quando o meu amado Deus criou, diz que Ele criou as coisas, mas diz que quando criou o homem, Ele falou que o homem é o quê? Ele é muito bom. Quando Deus nos criou, meu amado, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ou seja, esse irmão que está ao seu lado aí, que Ele deu uma potência na mão de Deus. Pode passar. Então nós vamos abordar evangelismo e arte, o impacto da arte cênica e circense no evangelismo. Pode ir, Alexandre. Evangelismo, arte, passa. Então, querido, Renzo falou que a igreja que não procura pelo perdido, está perdida em si mesmo, amém? Se nós estamos aqui porque nós fomos encontrados pelo Senhor, amém, queridos? Pode passar. Então, o que é arte? É atividade humana ligada à manifestação de ordem estética, feito por artista, a partir de percepção, emoções e ideias, com o objetivo, guarde isso, meu amado, de estimular esse interesse de consciência. Ou seja, existe um objetivo principal do artista. Qual, pastor Júnior? É estimular, é trazer sobre aquele que está assistindo uma consciência. E o que o artista cristão faz? Ele traz uma consciência da palavra de Deus. Ele traz uma consciência, queridos, como o pastor Rafael falou aqui, sobre, meu amado, o plano da salvação, amém? A Bíblia é uma obra de arte, então usa várias, metáfora, parábola, pode passar. O impacto da arte cênica e circense no evangelismo. A arte tem o poder, primeira coisa, de simplificar e esclarecer uma ideia. Entenda bem, meu amado, muitas das vezes, querido, nós não temos muito tempo para falar, porque as pessoas não querem nos escutar. Então a arte, ela tem esse poder de pegar essa ideia, esse plano da salvação, simplificar em pouco tempo. Eu poderia chegar aqui, tirar o slide e trazer tudo que eu tenho para trazer. Então a arte tem esse poder de simplificar, esclarecer uma ideia.
Porque, aí fala sobre Atos 16, 23, está 28, mas 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo é, que eu vos anuncio. Apóstolo Paulo, então, ele pega essa ideia. Apóstolo Paulo, querido, ele chega ali, ele vê uma arte, e no meio dessa arte, o que ele faz? Ele aplica uma verdade. Ele fala, olha, eu estava passando aqui, vendo aqui, sabe, as suas artes, as suas arquiteturas, mas olhando ali, no meio desta arte, eu observei então um Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero apresentar a vocês. Então a arte, meu amado, ela tem essa facilidade no evangelismo. Ela tem a facilidade de quê? De trazer e de fazer conhecido o Deus desconhecido. Amém ou não amém, meu amado? A arte tem esse poder de trazer para as pessoas isso. Pode passar. Perceba aqui do evangelismo que nós fizemos. Isso aqui é o palhaço, né, pastor? Ele é Rogério Rodrigues, desculpa, não é pastor, Rogério Rodrigues, lá da igreja de Betânia, do Neu Barreto. Quando fizemos esse evangelismo, perceba, meu amado, que todo momento ele está chamando a atenção do povo. Todo momento ele chama a atenção do povo, o povo não escuta aqueles irmãos que estão pregando. Então ele vai de palhaço, ele começa então a chamar a atenção do povo para ele. E quando o povo olha para ele, ele cruza o braço e ele abaixa a cabeça. E ele mostra para o povo o seguinte, que existe um nome ali, Jesus Cristo, que existe um Deus poderoso. E naquele momento, toda a feira então, entende isso na arte, que a arte serve para simplificar e esclarecer uma ideia. Querido, Deus está levantando pessoas, meu amado, artista em todo o mundo. Sabe por quê, meu amado? Os dias estão chegando, estão próximos. Vai ter um momento que a igreja vai ser fechada, meu amado. Mas o artista, ninguém pode calar. Fecha a igreja, o palhaço vai estar lá fora falando de Jesus, falando do evangelho da graça, querido. Pode passar. Então a arte expressa a própria ideia ou do outro. E aqui eu aprendi com o projeto Vida Nova de Irajá, pastor Sérgio Filho. Pastor Sérgio Filho, um dia sentado comigo, falando sobre a apostila de maturidade. Ele falou sobre o plano eterno da salvação, que Deus criou, né? Deus nos fez uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E ele começou a falar, a passar aquela aula daquela apostila. Naquele momento, meu amado, quando eu vi aquilo, começou a passar como um filme, o plano de salvação na minha cabeça. Comecei a entender que o projeto Vida Nova tem uma ferramenta aonde infelizmente as igrejas do mundo todo, querido, quase a maioria tem se perdido, que é o plano da salvação. De quê? De sabermos, meu amado, que Deus posicionou o homem. O homem era chamado como filho de Deus. Diz a Bíblia em Lucas 3:38, que Adão foi chamado como filho de Deus, mas o homem perde esse posicionamento. Então diz a Bíblia que Deus envia seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então diz a Bíblia, amado, em Romanos 8:29, que Jesus se torna então o primogênito de muitos irmãos. Hoje nós estamos aqui porque nós somos uma família de Cristo. E quando o pastor Sérgio falou comigo sobre essa apostila de maturidade, eu falei assim, eu vou pregar essa apostila dele, e em meia hora eu vou trazer para todo o povo. Sabe o que eu fiz? Eu botei uma faixa e botei assim, ó, qual é o plano da salvação? Qual é o plano eterno? E botei uma interrogação. Todo mundo é curioso, as pessoas, meu amado, queriam entrar naquela cortina preta para saber o que está escondido ali, porque viram várias barracas, e quando abriram, pode passar, e quando abriram, pode passar, Alexandre, pode passar, passa, Xande. Eles encontraram com um guia, com roupa da época, e falava com ele assim, olha, vocês conhecem o plano da salvação? As pessoas não. Ele falou assim, olha, tudo começou no Éden. Aí quando abri a cortina, estavam os artistas lá, interpretando o Jardim do Éden. As pessoas ficavam atônicas com aquilo ali. E ele falou assim, olha, mas o homem se perdeu. E quando o homem se perdeu, o que aconteceu? Deus enviou seu único filho chamado Jesus. Aí este guia, ele vinha com a sua prancheta, e ele falava assim, olha, e sabe o que aconteceu? Aí ele abria a cortina, Jesus nos deu uma ordem. Aí ele chegava para o povo e falava assim, ó, me perdoa, mas eu tenho que cear com o mestre. Ele sentava. As pessoas então entraram naquele contexto histórico de Jesus, e Jesus começava ali a falar. Depois Jesus olhou para aquele povo e falou assim, olha, o que vocês estão parando? Ide por todo mundo. De repente que houve um estrondo ali no meio da igreja.
O povo começou a correr ali, estava com Jesus, largar tudo pro alto. O povo sem entender nada. Imagina a multidão no meio disso. A multidão sem entender nada. Daqui a pouco começou, no meio da galera, vinham os soldados romanos. E eles vinham no meio da galera procurando, jogando tudo pro chão. E o povo atônico, preocupado, alguns com medo daquilo ali. E daqui a pouco eu peguei eles, tirei o artista e falei assim, olha... Então, eles passaram a viver em catacumbas. Quando eu abri, que estavam os discípulos ali, tudo machucado, escondido ali. E eu falei assim, e comecei a falar sobre o Evangelho de Cristo através de uma arte. Pode passar. Até chegar, meu amado. Pode passar, Alexandre. Vou pedir o irmão José, tá bom? Até chegar Paulo, eu falei assim, este homem trouxe o Evangelho até nós. Mas aí, quando eu abri a cortina, eles começavam a falar. Era algo assim, sabe, dinâmico. Ou então, quando abria, ali gritava, o Deus desconhecido. E começava a interpretar. Então, passamos por Paulo. Pode passar, Alexandre. Pode passar rápido agora, tá? Pode mandar passar rápido. Não sei se você está me ouvindo lá dentro, né? Não. Jesus, peraí. Aí falei, meu amado, sobre o islamismo que nós estamos passando. Houve, meu amado, ali, realmente aquela parte do evangelismo. Eles começaram a chorar. Uns pais que foram acompanhar seus filhos, começaram a chorar para mim, sem conhecer Jesus. E falou, pastor Júnior, eu não sabia que vocês tinham uma história. Eu sabia de Jesus que minha mãe me contava quando eu era criança, mas eu não sabia que vocês até hoje não largam isso que eu larguei quando eu era criança. Ele falou assim, olha... Minha filha estava proibida de ir para a igreja porque eu não gosto de crente. Mas agora eu quero dizer algo para o senhor. A minha filha agora ela pode vir para a igreja. Sabe por quê? Porque eu aprendi que existe um plano da salvação para a minha vida também. Existe um plano da salvação para a minha família também. Querida, existe um plano da salvação, meu amado, aonde Jesus quer que você, através da arte, explique isso. Então ele começou a ver, através de artista, meu amado, o que nós estamos passando. Nós não surgimos por acaso, como Rafael falou. Não, nós temos uma história. Antes da fundação do mundo, pode passar. Eu faço assim, ó. A arte tem poder de atrair a atenção do espectador. Ou seja, eu estava passando na feira de Edson Passos e eu via sempre, Rafael, o irmãozinho cantando. É bonita, com a caixinha de som. Sabe o que eu percebi? Que as pessoas passavam, olhavam para ele e viravam, davam nem ideia para ele. Porque na verdade a pessoa queria, tudo bem, Rafa? A pessoa queria na verdade, era comprar sua melancia. A pessoa queria na verdade, pastor, era fazer ali as suas atividades. Foi quando eu passei e Deus falou comigo assim. Eu parei no meio da praça, Deus falou assim, filho, e me deu esse texto de Débora. Falou assim, convoca todos os artistas do Brasil, convoca as igrejas cristãs e faz um evangelismo interdenominacional. Eu convoquei, eu fiz essa convocação no Facebook, meu amado. Sabe quantos vieram da minha cidade? Nenhum. Não posso, pastor, a igreja não pode, porque não tinha placa denominacional. Mas eu glorifico a Deus, meu amado, sabe por quê? Que quando eu cheguei no lugar que eu marquei, tinha artista. Tinha palhaço que às vezes eu julgava. Tinha lá, meu amado, sabe o quê? Charlie Chaplin, tem noção, pastor? Charlie Chaplin. Veio, né, pastor Rafael? Chegou o Charlie Chaplin, o que é isso, Charlie Chaplin? Ele não falava não, olha que interessante, porque ele era um artista, e eu querendo falar com ele, bater papo, como é que é esse lance aí? E ele não falava. E daqui a pouco glorifico a Deus, meu amado, que parou um povo lá. Ecoou, mas ecoou o plano de vitória. Vou dar um aplauso ao Senhor, meu amado. Aleluia! Glória a Deus! Rafael Sandrinho falou, pastor, estamos aí para a vitória, estamos aí para a guerra, pastor, estamos aí para manifestar a glória de Deus, meu amado. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus, nós estamos aqui para manifestar a glória do Eterno, e eu quero dizer algo para você, Ele está aqui, Ele está aqui, e de repente eu falei, perguntei, quem é que daqui? Aí da minha igreja não valia, só tinha um Adriano, desculpa, Adriano gosta de meu funk, ele foi. Aí eu falei, gente, daqui a pouco começou a vir, cospe fogo, pastor. Eu falei, que isso? Malabarista, não foi? Swing, eu falei, que isso, cara? Né? Tchacha churuga, eu falei, rapaz, eu não sabia nada do que ia fazer, meu amado, eu não sabia, só sabia de uma coisa, ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Essa mesma voz, que está dizendo aqui para as igrejas presentes, que Deus vai mudar o evangelismo na tua igreja, em nome de Jesus. Pode passar.
Aleluia, eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Então, querido, apareceu essa menina tão linda aqui. Agora, olha o que eu falei, o evangelismo tem o poder de quê? Eu fiquei irado quando as pessoas passavam e não davam ideia para a palavra de Jesus. E eu falei assim, Senhor, me dê estratégias para causar um estrondo na cidade, para que todo o povo para. Aí sabe o que aconteceu? Deus começou a fazer isso. Vem cá, Vânia, rapidinho. A Vânia veio lá de São Gonçalo, meu amado. Dá um aplauso para a vida dela. Vem cá, Vânia. Ih, gente. Sobe aqui, Vânia. Aí a Vânia chegou lá, meu amado. Alguém pode olhar para ela e falar assim, pastor, que isso, pastor? Como é que a pessoa vestida desse jeito vai falar de Jesus? Meu amado, a arte serve para isso, chamar atenção. Porque eu estou falando aqui, vocês não olham mais para mim por causa dela. Percebe? Eu estou falando aqui, perdi totalmente aqui, meu amado, a plateia. Por quê? Por causa dela, isso foi de propósito, deixei ela na ponta de propósito. Você viu como é que Jesus, ele tem dado para nós, artista, estratégia? Vai lá, Vânia, faz o que você sabe fazer aí, Vânia. Gente, ela chegou com um carro cheio de coisa, perna de pau. Eu falei, que isso, Senhor? Agora vai, hein? Agora imagina uma feira, meu amado, não tinha quem não olhasse para isso aí. E eles atraindo a atenção do povo para a gente. E nós falamos do nome de Jesus. Querido, Deus quer levantar na tua igreja, meu amado, artista cristão, amém, amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso, meu amado. Daqui a pouco chegou o momento onde a Vânia começou a fazer isso aí, meu amado. E ela começou a piorar a situação, porque era no meio do povo mesmo. E lá atrás, vindo o projeto Vida Nova, a alegria está no coração. Tem noção ali, meu amado, do ambiente que Jesus criou naquele lugar? Quando nós chegamos, meu amado, ali, pode passar o slide rapidinho, passa o slide aqui, querido. Passa o slide rapidinho. Pode passar, passa de novo. Vai, pode passar. Começou, chegou vários artistas, vai passando, rápido agora. De todos os jeitos, palhaços, meu amado. Pode ir fazendo, tá, Vânia? Ó. Que a Vânia fez agora há pouco. Jesus tomou aquele ambiente, glória a Deus, amado. Aí o projeto aí, Rafael, tá mais magrinho, Rafael. Vai passando. O povo perguntou, agora, aí tem um segredo, segura aí tem um segredo. Nós, querido, então atendemos o chamado de Deus. Querido, o Senhor só quer um louco, só quer um maluco que se coloque na mão dele, porque Deus vai usar com poder e com grande glória, amém, amém, meu amado. Entenda bem, artistas desprezados atenderam o chamado de um simples pastor jovem, porque eles entenderam uma coisa, era uma causa nobre, era uma causa do evangelho de Jesus. E de repente, querido, Deus fez algo interessante. Qual, pastor Júnior? Pode passar, tem um slide aqui. Nós atravessamos para o outro lado sem saber da feira o que nos aguardava. Olha o Charlie Chaplin, meu marido, ele ia vir hoje, mas teve um problema, não pôde vir. Vai passando. Deus nos preparou uma surpresa. Qual, pastor Júnior? Olha o que aconteceu naquele dia. Vai, passa. Olha a minha cara, meu amado, aqui, ó. Não entendi nada, ó. Ia ter um pagode, o pagode foi cancelado, meu amado. Mas ficou na praça de Edson Paz, sabe o que? Uma tenda de circo, querido. Esse é o nosso Deus, meu amado. Esse é o nosso Senhor, querido, que prepara coisas grandes e preciosas que nós não sabemos. Ele só quer loucos, ele só quer pessoas cheias de Deus. Perguntaram para mim, pastor Júnior, o senhor é fera, hein? Eu falei, por quê? O senhor botou uma tenda, pastor, que estratégia? Eu falei, eu assim, ó. Perguntei, rapaz ali do camelô, sempre camelô sabe, que tenda é essa? Não, ia ter aí um pagode, mas o pagode foi cancelado, que houve a morte do integrante aí. Eu falei, é. E a tenda? Não, por aí, deixar aí, vai ser tirado somente à tarde, pastor Armando. Eu falei, gente, estou com os palhaços, estou com a galera do circo, vem em peso, Arte Trupe, Arte UPA, que trabalha nos hospitais, Charlie Chaplin. E Deus nos preparou, meu amado, sabe, uma tenda, querido, esse é o nosso Deus. Eu falei, Deus, e agora? Aí começamos a marchar, e tocando lá, né, a galera do projeto, Sandrinha ali, começamos a marchar. Quando nós chegamos para entrar dentro da feira,
o segurança. Aí chegou o Charlie Chaplin para mim e ficava, só com a sobrancelha, ele não falava não, porque quando eu falei com ele, quando eu olhei para o Charlie Chaplin, falei com ele assim, que eu sei que é Paim, né, o nome dele, falei, Paim, pode falar, cara, esquece isso aí, agora o Chaplin esquentou. E ele? Aí. Ele não falava, não foi, Rafael? Dava um nervoso, porque artista, ele incorporou o personagem. Eu olhei para o palhaço olhou para mim, o Rogério, o escurinho, cabelo assim, é preto e branco, né, camisa. E ele falou, pastor, olha, vamos fazer o seguinte, não, pastor, o show não pode parar. Vamos dar a volta, vamos ficar aqui mesmo, na tenda. Eu falei, não, o Senhor pelejará por nós, e nos calaremos. Eu estava na frente com ele, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Pastor, o segurança vai bater na gente. Eu falei assim, não, nós não vamos brigar com ele, nós vamos parar em frente. Quando paramos em frente, meu amado ali vindo, a feira toda já estava vindo a olhar. Aí olhou para um lado, olhou para o outro, por causa da multidão, ganhamos a multidão, meu amado, Jesus já nos deu a multidão, amém? Glória a Deus, entramos na feira, querida. Aqui, ó, camisa verde e branca, o projeto estava lá, o projeto, hein? Essa história, meu amado, lá no céu vai ser contada, querido. O projeto, deu o Rafael contando assim, Jesus, valeu a pena. Aí está aqui, meu amado, nós entramos na feira, vai passando agora, Rafa, pode passar rápido, por causa do tempo. A feira, meu amado, já era, todos ali da feira já estavam junto conosco, e nós falamos sobre Jesus. Até logboard de palhaço andou, meu amado, olha que coisa. Ó, no meio da feira. Aí, para aí. De repente eu falei assim, e agora? E as pessoas que não foram para a feira? Eu falei assim, vão vir também para fora para saber do plano da salvação, para saber sobre aquele irmãozinho que começou lá à frente, com a caixa de som, meu amado, muito humilde, mas cheio de Deus. E nós começamos então a fazer o barulho ali, o projeto, o povo começou a sair. Então começou a vir a galera da pirofagia, da Malabarte, e começou, e quando o pessoal começou a sair, começamos a falar desse Deus que nós nos servimos, meu amado, é um Deus tão poderoso, Ele está aqui nessa manhã, amém? Pode passar. Percebe as pessoas saindo da sua casa, ó. Aí chegou aí, nesse exato momento, sabe o que aconteceu? Veio uma notícia triste, pastor Armando, qual? Pastor Júnior, o som queimou. Falei, Jesus, Deus já fez o maná já, né? A nuvem já veio seguindo a gente, a tenda já nos deu do circo. Abriu a feira, o som queimou. Aí que eu fiz, Senhor, e agora? Pode passar. Eu comecei então a orar, junto com o povo ali, pedindo Deus estratégia. Sabe o que Deus trouxe na minha cabeça, pastor Armando? Um evangelismo que eu assisti, no meio de uma multidão, lá na Presidente Vargas, do projeto Vida Nova de Irajá. Quando aquele povo no meio da arte fazia, querido ali, aquele bloco cara de leão, glória a Deus. Quando de repente Marcos Salles pegou ali o seu violão e falou, como Zaqueu, e começou a cantar. Eu falei assim, Senhor, vem na hora. Falei, Senhor, é isso mesmo. Nós não temos caixa de som, mas temos a ideia que foi gerada no projeto Vida Nova. Chamei ali então o violonista, pode passar, chamei o violonista. Passa. E ele falou assim, pastor, e agora? Pastor, não tem som. Que sabe como é que músico é, né? Músico é som, meu amado. Músico é... Eu falei, não. Pastor, ninguém vai ouvir meu violão. Eu falei, não, mas não é para te ouvir, é para ouvir a Deus. Agora é o Senhor, Ele já tomou o ambiente já. Aí ele começou a cantar, entra na minha casa. Quando ele começou a tocar, meu amado, Deus começou a fazer um reboliço. Agora vai passando rápido. A presença de Deus começou a invadir a cidade. As pessoas começaram a se converter no meio da praça, meu amado, ó. Rafael aí, começaram a se converter, começaram a chegar chorando, querido, começaram a ouvir sobre Jesus, pessoas, meu amado, se aceitando a Jesus, em plena praça, se ajoelhando na praça, por causa do poder de Deus, por causa da unção do Senhor, por causa, meu amado, do nome que está acima de todo nome, como o Rafael falou, querido, sobre o ombro, governo, para aí, Labanda Shobe Calavaçui. Olha essa imagem aqui, querido. Eita Deus. Charlie Chaplin, meu amado, não podia falar. Mas ele podia apontar assim, ó. Existe um Deus grande. Sem falar nada. Ele parou na frente desse homem. Esse homem, querido, está armado. Esse homem, meu amado, estava indo matar a sua esposa que o traiu. E estava indo matar, querido, sabe quem? O seu filho, porque sobre a traição não falou nada. Mas o Charlie Chaplin, artista de Jesus, somente com a sobrancelha, com o dedinho, falou para ele assim, diz quando ele
falou assim, esse homem contando, que ele falou assim, eu vou acabar com a minha família, eu vou matar. E quando ele estava indo, ele falou assim, porque por acaso eu sou como um palhaço. Ele vê um monte de palhaço falando de Jesus, que Jesus era a esperança. E ele olha para o Charlie Chaplin e fala assim, olha, eu vi Jesus na vida de vocês. Esse homem então se ajoelhou no meio da praça, meu amado, e falou assim, eu quero aceitar esse Jesus, eu não vou matar mais a minha família. Querido, um artista sem falar nada, meu amado, foi capaz, querido, sabe, com o Senhor, de deixar com que uma família não fosse dizimada. Eu quero dizer algo para você, Deus te deu boca, meu amado, Deus te deu, sabe, muitas coisas, e por que você não usa para a honra e glória do nome do Senhor? Pode passar rápido agora. Eita, sou mais magrinha, gente, né, Rafael? A arte tem poder de evangelizar em meio ao caos. Passa. Pode passar. Querido, por que isso, meu amado? Lá na igreja, na rua da igreja, veio um miliciano trocando tiro com o traficante. E foram mortos ali, queridos, sabe quantas pessoas? Foram mortos, meu amado, ali, não, desculpa, atingida 9 pessoas. Entre elas, uma jovem da nossa igreja tomou um tiro no rosto. A bala bateu no rosto dela e o percurso da bala era para ter vazado. Bateu, acertou nesse osso aqui e desceu, atingiu a carótida dela, rasgou assim, ó, e desceu para a coluna. Quando as pessoas olhavam para ela, o médico chegou, foi muito rápido, o sangue dela ficou assim, ó, jorrando. As pessoas falavam assim, ó, não tem mais alternativa. O médico olhou, era da Divec de Nilópolis, e falou para o outro enfermeiro assim, ó. Querido, começamos a orar. Sabe o que aconteceu? O sangue, meu amado, a medicina não sabe explicar isso, coagulou. Sabe que a pressão não deixa. E fechou, meu amado, o sangue parou de jorrar, querido. Eu tinha um vídeo dela aqui, mas o vídeo deu problema lá dentro. Ela está boa, sem nenhuma sequela. Foi parar no hospital, meu amado, sabe? Na quinta-feira, dá um aplauso ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Ela foi parar, querido, no hospital na quinta-feira. Fred falou, mandou um depoimento para ela, Estela, você vai ficar bem. Falaram para os pais dela, não tem mais alternativa. O médico chegou comigo e falou assim, bem, pastor Rafael, chegou comigo e falou assim, olha, pro outro, ó, era para ela estar morta, mas o sangue parou de jorrar, eu não sei explicar. E quando abriram aqui, aonde pegou a bala, fechou o sangue. E você sabe, querido, não tem como o sangue te segurar uma pressão. Mas sabe uma coisa? O médico falou assim, olha, eu não sei explicar, eu não estou aqui para explicar nada, mas estou aqui para dizer o seguinte, essa menina tem Jesus na vida dela. Aí aconteceu, então a arte serve para isso, a arte serve, meu amado, para mostrar isso. Olha, nós fomos até a cidade, olha a cara dos palhaços agora, isso aqui sou eu, esse palhacinho aqui, todo mundo triste. Por quê? Porque a alegria, mostramos através da arte, que a alegria se foi. Porque a violência na Baixada não tem graça. Todo mundo olhou para a gente, olhou para o palhaço. Mas no meio do palhaço, sabe o que havia ali? Havia uma mensagem de Jesus. Mas Jesus traz solução. Naquele momento ali, meu amado, recebeu uma notícia, sabe o quê? Que Estela, querido, foi operada, meu amado. E ela estava, querido, já, nesse domingo já, preparada para voltar para casa. Querido, nosso Deus é um Deus tremendo. Dá um aplauso ao Senhor, nosso Deus é um Deus maravilhoso, meu amado. Glória a Deus. Cadê a plaquinha? 10 minutos? Então vai ser rápido agora, passa. Pode passar agora, isso é só imagens. Pode passar. A arte tem poder de expor realidade sem agredir, passa. Pode passar. Repara, as pessoas, meu amado, tão humildes. Quer saber de Jesus, querido, por causa da arte? Porque a arte tem esse poder de atrair, pode passar. A minha igreja fica situada no meio da comunidade, perto da comunidade. E eu falei, Jesus, como é que eu vou falar de Jesus para essa comunidade, se, na verdade, pastor Rafael, a realidade deles são diferentes da minha realidade, porque eu nasci num berço muito estruturado. Foi quando Deus me deu essa estratégia, querido, eu fiz uma novela chamada Um Dia no Mundo. Aqui, isso aqui sou eu, tá? Várias caras, várias faces. Meu amado, nessa novela, querido, eu coloquei um homossexual ali, que era chamado de Gazela. Nessa novela, querido, eu botei ali, meu amado, sabe, a droga. Nessa novela, querido, eu coloquei o garanhão. Sempre tem um garanhão, já viu? O garanhão. E sempre quando tem um garanhão, temos o quê? Temos o camarada que é o arroz, que só acompanha, fica ali, né? Mas não namora com ninguém. Sabe quem são aqui, meu amado?
são os jovens da minha igreja. Eu peguei o testemunho deles e coloquei na arte. Pode passar. Passa, aí. Se falar isso, meu amado, na igreja, a gente aqui, né, pastor, somos metralhados. O apóstolo aí, Ezequiel Teixeira, tem lutado muito contra isso. Não, meu amado, criando, como ele falou, um abismo, mas uma ponte. Mas através da arte nós conseguimos trazer para eles isso. Conseguimos trazer para eles, sabe o que é a realidade dele, meu amado, para a honra e glória do nome do Senhor. Bocas de fumo, querido, começou a ser fechado na chatuba para a glória de Deus através da arte. Meu amado, uma menina que estava, querido, no mundo lesbianismo, tem um vídeo dela aí que não vai dar para passar. Ela aceitou a Jesus e hoje ela é uma princesa do Senhor. Gravou um vídeo para vocês e falou assim: olha, eu era lésbica, mas através da arte eu posso dizer agora que eu voltei ao plano original de Deus. Eu sou uma princesa do Senhor, amém? Então a arte tem poder de facilitar na comunicação. Pode passar. Como é que falar de Jesus para uma galera, pastor? Aonde, Rafael? Que acostuma se levantar e ver a sua mãe, como alguns jovens lá, prostituta. Passa pela porta da sala, vê o pai com um fuzil no meio da praça. Como é que você fala para ele que o pecado é diabólico? Fala de pecado, eles começam a rir, sabe por quê? Porque a realidade dele é o normal, pecar. Foi quando eu falei: Deus, me dá uma estratégia. E nessa estratégia de evangelismo através da arte, eu falei assim: Senhor, eu queria tanto ter uma cobra para pregar no meio dessa galera que não quer ouvir sobre Jesus, sobre pecado, porque é normal. Meu amado, eu conheci uma menina da igreja, que era lá da igreja. Ela tinha 7 cobras na sua casa, tem noção? Como é que uma pessoa tem 7 cobras na sua casa, querido? Isso é loucura. Eu falei para ela: leva a cobra. Aí falaram: você vai ter coragem? Eu falei: coragem não tem, mas tem Jesus. Meu amado, eu falei assim, porque não podia falar, né, explicar porque ia dar no noticiário. Falei no ouvido de uma pessoa só, que eu sei que é fofoqueiro pra caramba. Falei assim, ó: vou pregar com uma cobra lá na igreja. Gente, foi igual, meu amado. Deixa quieto, eu falar algo. Espalhou, querido, por o colégio todo, espalhou ali pela cidade toda, estava lotada a igreja. Eles queriam ver a cobra, meu amado, queriam ver o pastor Júnior. Daqui a pouco chegou a menina, eu falei, já comecei a tremer. Eu falei, gente. E eu botei a blusa do exército já para poder ficar um ambiente parecido, né? Sabe o que aconteceu? Falei com ela assim: cadê a cobra? Ah, pastor, ela fica na minha bolsa, no lugar dela. Olhei. E aí? Ah, pastor, a cobra está aqui. Falei, Jesus. Lembrei de Paulo. Eu não estou aqui para morrer, eu só tenho coisas lindas. Peguei a cobra. E a cobra vinha, né, porque ela gosta de um calor. Falei, gente, tá. Coloquei a cobra no pescoço, meu amado. E comecei a falar sobre Jesus para as pessoas, dizendo que o pecado é como a cobra, que sufoca a gente, que acaba com a gente, porque essa é uma cobra piton, albina. E eu falei assim: é o pecado. Os jovens começaram então a chorar. E eu falei: quem quiser tocar na cobra, pode tocar. Meu amado, a galera veio tocar na cobra. Imagina, numa comunidade, uma cobra, ninguém nunca viu uma cobra assim. Começaram a galera a tocar, pode passar. E eles começaram, querido, então a entender sobre Jesus. E eu falei assim: olha, mas o Senhor Jesus, Ele é capaz de mudar a vida de vocês, a história de vocês. Querido, teve pessoas que se converteram ao Senhor Jesus aí, meu amado, através da arte. Querido, miliciano aceitou Jesus, traficante, meu amado, foi para o Senhor Jesus. Quer dizer algo para vocês que Deus quer fazer através da arte, na tua vida, na minha vida, querido. Vai passando agora bem rápido. Por isso, como o Rafael falou, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Passa. Então não importa como, seja através da arte cênica, circense, querido. Deus quer te usar. Se eu fosse olhar porque eu sou pastor, meu amado, eu nunca vestiria como palhaço na praça. Ou não estivesse no orfanato, ó. Aquilo ali, gente, aí é. Aí eu estou no orfanato, meu amado, aqui, ó. Era Natal, eu falei assim: eu quero ir para o orfanato falar de Jesus. Botei uma roupa de palhaço e fui lá falar de Jesus. E a última foto, e assim termina, querido, vai passar. Então, querido, a arte tem esse poder de atrair as pessoas, a atenção das pessoas, para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus. Então ali, meu amado, como nós vimos aí, faz a última vez, nós vimos ali, pode subir, querido, pode subir, vem aqui. A gente olha uma artista assim, mas não sabe, querido, pensa que é só botar o nariz de palhaço. Não, existe preparo, existe busca do Senhor, do Espírito Santo de Deus.
Existe pesquisa, não bota o nariz, eles fazem uma pesquisa para saber, pastor Rafael, se é essa roupa que Deus quer que eles usam. Enquanto estamos vendo Faustão, eles estão lá no meio das criancinhas que estão à beira da morte com câncer. Enquanto, meu amado, às vezes nós estamos, sentados na nossa casa, eles estão no asilo, eles estão no orfanato, os velhinhos que foram abandonados, trazendo a alegria do Senhor Jesus através da arte. Então eu quero dizer algo para você, meu amado. A primeira palavra que eu falei para vocês, a mesma voz que chamou a Débora, é a mesma voz que está ecoando aqui no projeto Vida Nova de Irajá. E eu termino com o último versículo, meu amado, em Marcos 16, 20, aqui eu passo para o Rafael, para quem está dirigindo. Diz a Bíblia, meu amado, que o Espírito de Deus só foi porque os discípulos partiram. Você quer o Espírito Santo de Deus usando você com poder, com glória? Então parta, meu amado, que o Senhor vai cooperar contigo. Amém ou amém? Dá um aplauso em nome de Jesus, querido. E não para nessa aqui, é Jesus. Não para não, vai estar rodando ainda. Obrigado, tá, Rafael?